Olá, meu povo, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Margarete e o meu canal é o Águia Aventureira, mas eu sou costureira e essa aqui é minha irmã, se apresentando para as pessoas. Olá, eu sou a Ana, irmã da Margarete, e estou aqui para conversarmos. Bom dia para todos vocês. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, né, sou costureira, nós somos só nós duas irmãs e mais o irmão, e nós tínhamos uma irmã que já faleceu, né, que ela era mais nova, mas nós vamos contar um pouco da nossa história, como que tudo aconteceu na nossa vida, o que nós passamos. Vamos fazer uma sequência de vídeos, gente, para vocês conhecerem um pouco da vida sofrida das pessoas que nascem e que tem que se separar dos seus pais, tem que se separar dos seus irmãos, muitas vezes, né? Que nós fomos criados, a nossa mãe também era costureira e ela era muito humilde, ela não tinha marido. Nós fomos criados, nós éramos 4 filhos e ela criou sozinha. E a nossa mãe, pessoal, ela morreu muito cedo, ela morreu apenas com 31 anos de idade. E nós nascemos em Belém do Pará. E teve muitas coisas que aconteceu na nossa vida, né? Aqui, muitas coisas mesmo. Coisas boas e mais, mas com as mais nós aprendemos que na vida tudo acontece Por um propósito, por um né? propósito, porque a gente não sabia antes, mas agora a gente já entende o porquê. Até hoje eu não entendo ainda. Eu fico perguntando muitas vezes. Eu tenho muitos porquês na minha... Assim, tem muitas perguntas comigo. Por quê? Por que nós perdemos nossa mãe tão cedo? Por que nós não tivemos pais presentes? Por que nós não tivemos tantas coisas que muitas pessoas conseguiram, a gente não conseguiu ao decorrer de muito tempo? Claro que agora, graças a Deus, nós já temos uma vida mais estável, já podemos... nós já temos nossa vida já em sequência, né? Mas não foi nada fácil, gente. Então, o objetivo dessa nossa estamos começando esses novos vídeos que vou colocar aí para vocês, vou contar da nossa história, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a gente. E mesmo a gente sofrendo muito, nós fomos criados pela nossa avó, né? Vamos já contar essas histórias aí, como é que foi que aconteceu. Mas eu penso assim, que a gente sem mãe, por mais que humilde, por mais que pobre que seja a nossa mãe, ela é como é que eu posso dizer? Um escudo. A nossa segurança, nosso escudo. Ela está ali para nos proteger. E quando a gente tem que se desapegar disso e viver a vida, digamos, não ao léu, né? Mas nós temos que viver a vida da murro em ponto de faca, temos que lutar por nós mesmos, temos que segurar com unhas e dentes um pouquinho de coisas boas que vem pra gente. Então vamos lá, pessoal, vamos começar do começo, que a nossa história é muito grande, é muito longa, vai ter muitos vídeos, vai ter muitas emoções, vai ter muitas coisas boas, vamos fazer muitos passeios. Nós estamos apenas começando essa nossa história. Já vou dizer para vocês que a minha irmã mora no norte do Brasil e eu estou morando no sul. Atualmente ela está aqui me visitando, passando um tempo com a gente, né? Que aqui só mora eu e meu filho. E nós estamos muito felizes aqui com a presença dela, a gente passeia, caminha, nós estamos precisando, porque eu estou até um pouquinho assim passando, né, do tamanho. Isso é coisa que acontece. Mas a gente tem caminhado, a gente está fazendo coisas assim, nós estamos fazendo... Ultimamente eu estou um pouco parada, porque
Eu estive fora aqui do Brasil, né? Passei um tempo aí. Essa história eu vou contar mais lá para frente para vocês também. E lá eu tive alguns problemas que eu não tinha antes, pessoal. Vou mostrar aqui um pouco para você meus dedos, como é que tá. Olha, estou fazendo tratamento porque eu andei trabalhando com coisas muito assim pesadas, muito esforço. E como eu sou costureira, eu tenho que, agora eu dei uma parada, tirei um tempo para mim cuidar, né? Porque a saúde é acima de tudo, né? Então vamos lá. Quando nós éramos criança, né? Vamos começar do começo. Nascemos em Belém do Pará e aos 31 anos a minha mãe teve uma doença que ela faleceu em apenas 8 dias, né? Foi 8 dias. Ela Nasceu na quarta e morreu na outra quarta. Ela adoeceu numa quarta-feira, ela foi lavar roupa. E eu não sei o que foi que ferrou no braço dela, não sei se foi um bicho, né? Não sei se foi uma... Eu acho que ela era alérgica, né? Ela tinha alguma coisa, né? Ela tinha alguma coisa que... Eu acho que eu também sou muito alérgica, né? Tu também tem, né? Muita alergia, né? Eu acho que nós temos alergia, a gente não sabe, né, gente? Mas ela foi lavar roupa e numa terça-feira, né? Quando foi na quarta-feira, ela amanheceu com o braço muito dolorido e ela não sabia, né, o que era e começou a doer muito, inchou tanto, eu não lembro qual braço, tu lembra qual braço que era? O esquerdo. E aí ela inchou muito e acabou, gente, que em 8 dias, eu não vou entrar muito em detalhe, né, porque essa história eu não gosto muito de ficar entrando em detalhe, porque é muito emocionante. Vamos pular um pouco isso aí, né? Então, nós estávamos em Belém, né? E nós éramos todos crianças, como eu já falei para você, nós éramos 4, né? Eu, a minha irmã, meu irmão e mais a nossa irmã caçulinha. Minha irmã, acho que ela tinha 2 anos, né? E aí, nós tivemos que ir embora para o Amazonas, gente. Porque lá em Belém, a minha mãe morava só ela e uma irmã. E essa irmã não tinha condições de ficar com a gente, né? Aí nós tivemos que a única opção que tinha era mandar nós para minha avó, que morava no interior, mas é interior do Amazonas. Não é uma cidade do interior, não. É, digamos, seja o interior do interior, né? E lá... E aí, como é que foi, Ana? Me conta, quando disseram que tu não ia para Belém, quando você não ia com seus irmãos, o que tu fez? Porque nesse período em que minha mãe ficou doente, ela tinha me dado para viver com uma família rica lá na cidade, que era para ajudar ela. Pois é, no período em que minha mãe ficou doente, eu não estava com ela, morando junto, com ela e meus irmãos. Eu estava morando com uma família na cidade mesmo, em Belém, lá no centro, no bairro de Telégrafo. Isso em Belém, né? Belém do Pará. Belém do Pará. Eles cuidavam bem de mim, eu tinha tudo do bom e do melhor, nunca me faltou nada, ia para aniversário junto com eles, comia na mesa junto com eles. Só quando eu não queria que eu pegasse meu prato, eu ia para o quarto, mas eles sempre brigavam comigo por isso. Mas era uma família boa, né? Uma família me deram do bem. estudo, compraram todos os meus materiais que eu precisava, livro, caderno, roupa, calçado, meia, para estudar, me botaram para estudar em uma escola particular boa. E aí, em um belo dia, eu estava lá, de manhã, preparando a minha lancheira, e aí eles chegaram, eles conversando na mesa do café, que uma tal de Adilta tinha morrido, que ligaram para eles de madrugada. E eu nem prestei atenção nisso, né? Porque a minha mãe era Adailta, ou Dadá, como ela gostava de ser chamada. Mas, e aí eu fiquei naquela, né? Não sabia de nada. Foi para a escola, a moça que trabalhava lá, Joana, terminou de me ajudar lá a preparar minha lancheira, tomei meu café, fui para a escola. E umas 9h30 ou 10 horas da manhã, aí a voz que falava lá da diretoria, da parte de baixo, lá da minha escola que eu estudava lá em cima, chamando que
professora Maria das Graças, por favor, deixasse descer a Ana Maria, que sou eu. Aí eu desci, né? Eu já fiquei com o coração na mão mesmo, sem saber por quê. Mas devia ser uma coisa muito, assim, difícil de saber, porque eu não imaginava isso. Eu sabia que uns 8 dias antes ela estava doente, ela adoeceu, ficou doente mesmo na quarta, né? Que amanheceu doente na quarta. Aí quando foi sábado, a minha ex-patroa foi me levar, foi ver o sítio dela e me deixou na casa da minha mãe e foi ver o sítio dela. E depois das 2 horas da tarde elas voltaram, ela e o marido dela, voltaram, estavam de carro, né? Me pegaram lá na casa da minha mãe pra gente ir pra cidade. Então, Só isso que eu sabia. então Tava vamos, doente. vamos pular um pouco, como eu estou falando para vocês. Não vai entrar muito nessa parte aí dessa história, né? Como é que aconteceu, porque eu mesmo até hoje eu me emociono muito, né? Então vamos pular quando nós fomos obrigados a ir para o interior. Vamos começar daí agora, tá bom, pessoal? Pois é, né? Como minha irmã estava falando. E aí foi obrigado, nós tivemos, quando chegou, não queriam que ela fosse embora, que ela fosse dessa casa. Ela vai continuar contando nessa parte aí. Sim, não queria que eu fosse, porque a minha tia tinha ido lá uns dias antes na casa dessa senhora que eu estava. Só que as pessoas que eu estava, que eram os chefes da casa, né, o marido e a esposa, tinham viajado. Aí me deixaram lá com as meninas que trabalhavam lá, os empregados, tudo. Aí eu fiquei lá, né, e um belo dia minha tia chegou lá, ela e a minha outra tia que morava em Manaus. E foi lá para buscar a gente, né? Fui lá para buscar meus irmãos. Ela falou lá para Joana, que era a filha de criação dessa senhora, que tinha ido lá para buscar meus irmãos, que já iam na semana tal, no dia tal, uma segunda-feira, já iam viajar. E aí, ia levar meus irmãos para o interior. E aí eu fiquei pensando, não sabia de nada, quando foi no dia que já iam viajar, à noite, uma das empregadas me falou, Ana Maria, você sabe que os seus irmãos estão sendo levados para o Amazonas e que você não vai? Eu disse, Nossa, não. imagina, né? Não, eu não sabia disso, não. Ela falou, pois é, hoje a sua tia me disse, naquele dia que ela veio aqui, que vai levar seus irmãos e você vai ficar com a gente. Não, senhor. Aí eu saí correndo, gritando. E nisso vinha chegando o senhor que cuidava de mim, né? Que era um senhor que eu morava na casa dele lá e a esposa, chegando do trabalho. Eram os patrões, digamos assim. Os patrões, Morava lá como filha, como eles diziam. E aí ele chegou e a Joana perguntou, por que ela está chorando? Aí disse, é porque eu falei para ela que hoje os irmãos dela vão embora para o Amazonas e que ela vai ficar com a gente. Porque eles disseram que é melhor Eles ela queriam ficar. iam separar a gente, no caso, né? Ela já era separada, ela já morava na casa desses... não morava com a minha mãe nesse pessoal. período. A minha mãe tinha dado ela para esse pessoal, não por mal, mas para ela ter uma vida melhor, que a minha mãe não tinha condições de dar para ela, né? No caso, estudo, essas coisas que ela falou aí para vocês. E como aconteceu esse fato, que a nossa mãe faleceu, então nós íamos ter que ir embora para morar no Amazonas com a nossa avó e ela não ia ficar com esse casal que tinha praticamente adotado ela, né? Só que ela não queria ficar de jeito nenhum, né? Não aceitava, né? Eu dizia gritando que eu não aceitava que meus irmãos fossem embora, e já que eu tinha perdido a minha mãe, não conhecia meu pai, e ficar sozinha com essas pessoas que era só... Eu tinha 11 meses morando com eles, mas não tinha que reclamar nada deles, que eles eram super bons comigo, me tratavam super bem, não me faziam de escravo, não me botavam para trabalhar. Eu sequer lavava minha roupa, lavava minha roupa. A minha maior coisa lá era ficar brincando com uma filha deles que tinha 16 anos. Eu tinha 11 anos, a menina tinha 6. Eu brincava com a menina, ela gostava muito de mim. Ela No tinha começo, uma deficiência. Uma deficiência, né? Ela gostava muito de mim. No começo ela pisava em mim quando eu ia botar o sapato no pé dela, botar uma roupa. Mas depois não, ela gostou muito de mim, a gente brincava juntas. Eu inventava brincadeiras pra gente. Saía com ela para passear. E aí chegou a hora de a gente ir, né?
Sim. E aí eu fui, o meu patrão, o senhor que eu morava com ele, que é meu patrão, melhor dizer, né? Chegou e disse, então vamos levar você. Sabe a hora que eles vão? Aí a menina disse, eles falaram que eu saí 7 horas de casa para ir para o cais, pegar o barco para viajar para o Amazonas. Porque, pessoal, no Amazonas, antigamente, há 30, 40 anos atrás, era muito difícil o transporte. Até hoje, ainda vai de Belém para Manaus de barco, né? Aqueles barcos grandes, que agora tem ferryboat, né? Que é melhor um pouco, eles levam carro, caminhão, essas coisas também. Mas antes era muito mais difícil, os barcos eram pequenos. Nós passamos 7 dias, né, viajando. Sim. E aí? 7 dias num barco cheio de mercadoria, a gente dormia no meio de tudo. Não era aqueles barcos que tinham 2 andares ou 3. Era só um andar, né? Eu lembro até hoje. Nossa rede, tudo E colocado. aí foram te deixar lá. E aí o Ivoné. senhor lá, que era meu patrão, disse, então vamos levar ela lá. Pode ser que a gente encontre ela ainda lá no cais, que estava minha tia e meus irmãos lá no cais. E aí eu fui, né? Me levaram. Chegamos lá, ele procurou por todas as entradas do cais e nada, e perguntava e nada. E a gente não estava lá, né? E eles não estavam mais lá. Aí eu fiquei no desespero. Fiquei no desespero mesmo. Naquele tempo a gente não tinha telefone como tem agora, celular, para ligar, onde vocês estão? Que hora vai ser a viagem? Nem nada. E aí nós fomos primeiro na casa da minha tia. Chegamos lá, só estava um rapaz que nos informou, não, já estão lá pro cais, já foram pegar o barco para viajar. E graças a Deus que nesse meio tempo, eles tinham voltado já para casa, o barco não tinha ido nesse dia. E aí quando foi no outro dia, eu chorei a noite inteira, porque eu tinha ficado com meus irmãos. Nenhum, né? Não queria ficar de jeito nenhum dos meus irmãos, chorava, esperneava, gritava, parece que estava ficando doida de tanto querer ir com meus irmãos, e já tinha perdido minha mãe, ia perder meus irmãos também. E aí ele dizia, não faça isso, não chore, que o dia que você quiser ir lá, que você tiver de maior um pouco, nós vamos pagar um avião, você vai visitar seus irmãos, volta para casa. Mas eu não queria saber de nada, queria ir. Aí quando foi no outro dia, desse dia que nós fomos lá no cais, que eles não estavam mais, chegou lá minhas 2 tias. A tia que morava lá e a outra que estava levando Que tinha ido buscar nós. Que tinha ido buscar meus irmãos. Então eu fiquei muito feliz, eu pulava de alegria, não sabia nem o que fazer. Aí não, nós não te deixamos não, nós viemos para dizer que se tu quiser ir mesmo, vamos. Aí eu arrumei de novo, as minhas malas já estavam prontas, eu nem tinha desfeito a mala. Só peguei as malas e o senhor que eu morava lá levou a gente, eu e as minhas 2 tias lá na casa da minha outra tia, né? Para a gente se arrumar para 5 horas da tarde sair para lá, para ir para o cais, que nesse dia o barco ia sair de verdade. E o barco saiu de noite, né? Que eu lembro? Saiu de noite. Só tinha que sair até quando encher a maré, porque lá em Belém tem maré. Porque lá em Belém, pessoal, para quem não conhece, tem uma baía muito grande. E essa baía ela é muito como se fosse o mar, as águas são muito revoltas. E antigamente, como os barcos eram menores, só podia passar de noite por essa baía. Ele balançava muito, né? Lembra? Sim. Ele não podia passar de dia por causa do vento, que aí a embarcação podia virar, né? Mas, e aí, ó? E aí nós viemos, passamos 7 dias em viagem. E a viagem, tu lembra como é que foi a viagem? Algumas coisas? Acho que eu lembro quando meu irmão era menor, né? Eu acho que ele tinha quantos anos ele tinha mais ou menos? 4 anos? 8 anos. Aí ele estava sentado lá na beira do barco, assim, que o barco era pequeno, né? Aí quando eu vi, ele chegou lá perto da gente correndo, pedindo uma corda. Ela não lembra, mas eu lembro essa história. Chegou lá correndo. Nana, me dá uma corda aí que eu quero pegar minha sandália que caiu dentro d'água. Nunca esqueço. Hoje eu fico pensando, é uma coisa tão inocente, né? Como é que ele ia pegar uma corda para pegar que o barco ia andando para frente e a sandália dele já caiu dentro d'água, já tinha perdido a sandália, a gente já não tinha nada, né? Imagina. Eu lembro que nós tínhamos um sacão bem grande de plástico. Que ele era amarelo e azul, né? Sim. Ele era de napa. De fio na tinha boca, um fio que a gente puxava assim, fechava aquele saco, veio toda a nossa roupa, era tudo que nós tínhamos na vida.
Então, gente, e tinha uma música na época, porque eu não sei o nome dela, senão eu ia colocar aqui para vocês ouvirem um pedacinho. Mas eu ouvia aquela música assim, eu ficava olhando para aquela água assim, que ia ficando para trás. É uma coisa que tem só na minha cabeça, né? E aí, gente, continuamos. A viagem eu conheci uma amiguinha, fiz uma amiguinha na viagem. Eu sofri muito assim comigo no interior. Quando ela se despediu, que a gente brincava muito lá no barco e tal. Aí nós chegamos numa cidade, foi onde ela desceu, né? Ela ficou. Até hoje eu tenho a imagem dela dando tchau pra mim. Ela tava com uma blusinha amarela. Não lembro, tu não lembra, né? Não, não Que a gente ia brincando e tal. Ela ficou numa cidade por nome Almerim. Talvez ela não lembre também dessa história. E aí viemos, depois de 7 dias viajando, 7 dias e praticamente 7 noites, né? 7 dias, 6 noites, 6 dias, eu não lembro. Aí nós chegamos em Parintins. Parintins, para quem não sabe, é a cidade do Festival Folclórico, né? Maior festival folclórico que tem eu acho que é aqui na América Latina. Eu não sei explicar direito. Mas fica em Parintins, são os bois bombados. Garantido e caprichoso. Vou deixar a foto deles aqui para vocês verem. Então, pessoal, quando nós chegamos nessa cidade, o nosso voo, ele foi buscar a gente, né? Tu lembra dessa parte aí? Aí naquela época, nessa cidade que nós paramos, quase não tinha carro, né? Não, carroça. Não tinha carro, eu acho ainda, não, né? Não. Era só carroça puxada por boi. Aí foram buscar nós lá, quero colocar as coisas tudo dentro da carroça. Nós subimos na carroça, meu Deus do céu, lembra como era ter na carroça? Ia balançar. Meu Deus, tinha um medo danado. E aí nós chegamos lá na casa da irmã do nosso avô, né? Sim. Foi, uma senhorinha já. E eles eram bem humildezinhos, não tinham quase nada. Eu lembro que tinha uma cadeira na sala, uma poltrona. E umas redes penduradas, uma mesinha de pau, assim, com tudo rusticão, mas era assim, na forma mais humilde que podia, né? Até aí tudo bem, né? Porque nós também éramos humildes, nós éramos pobres. Minha mãe, ela trabalhava de costureira, trabalhava dia e noite para sustentar a gente. Ela fazia comida pro pessoal quando ia o final de semana lá para onde a gente morava, né? Eles pagavam para ela, ela lavava roupa, era assim, né? E aí, quando nós chegamos lá, e a nossa primeira janta, tu lembra? Que nós jantamos lá na casa que nós chegamos, em Parintins? Não lembro. Foi peixe cozido, eu lembro até hoje, aquele peixe assim, naquele caldo. Nossa, ali eu já comecei a gostar de peixe, que quase que a gente não comia essas coisas, né? E aí, no outro dia, nós dormimos lá em Parintins, né? Passamos uma semana. Uma semana ainda? Porque o vovô adoeceu. Ficou doente, e aí o tio Obed, Olha, dessa parte eu não lembrava, pessoal. Meu avô ficou muito doente, passou 5 dias doente de diarreia, e o meu tio tive que comprar remédio para ele. E aí ele tomou, quando ele melhorou, aí ele levou a gente, mais ou menos uma semana, 7 dias. Tá. 5 dias depois, 7 dias, aí ele levou a gente para o interior. E aí nós pegamos outro barco, gente, para ir mais para longe. E esse barco já era bem menor mesmo, bem pequeno, que só levava poucas pessoas, né? Tipo, no máximo 10, né? Isso aí. 5 a 10 pessoas. Aí nós passamos o dia inteiro nesse barquinho, viajando, descendo no Rio Amazonas, gente. A gente só via água, mato e céu. E não tinha mais nada, algumas casinhas que passavam, né? Sim, aí nós fomos, eu me lembro que nós chegamos na comunidade, lá onde nós íamos morar, e não era nem na comunidade, pessoal. Nós paramos onde lá eles chamam de comunidade assim, porque tem a padroeira, por exemplo, lá é a comunidade do Urucuri. Aí tem aquela igreja e tem aquela comunidade daquela igreja, né? Da igreja, daquela paróquia que tem ali. No caso lá é Divino Espírito Santo, né? Sim. Nós chegamos lá, que eu lembro, não sei, eu já estou contando com ela, porque às vezes ela lembra de uma coisa e eu não lembro, e a gente vai se cumprimentando. No meu pensamento, que eu lembro, nós chegamos lá, era de madrugada, e estava tudo escuro, mas aí a lua estava meio luar ainda. E eu lembro que eu via umas casas, na minha visão, é como se fosse assim, uns rabiscos de lápis, umas casas assim, é como se fosse um painel grande, tivesse aquelas casas tudo rabiscadas assim,
de lápis, era preto e branco, estava escuro, né? Não dava pra gente ver direito. Nossa, eu vi aquilo ali assim, eu nunca tinha visto aquela paisagem na vida, né? A gente não tinha vivido aquilo. E, meu Deus do céu, aí chegamos na casa do pessoal, estava fechado. Eles fizeram farofa de ovo para nós merendar de madrugada, não sei se tu lembra. Lembro. Que era peixe também, a Tinha jantarão. peixe, e aí eu acho que a gente não pra gente, queria. eles faziam ovo. Fizeram uma farofa de ovo frito. Aí jantamos, daí a vovô disse, quando amanhecer o dia a gente vai para casa. Aí eu pensei, meu Deus do céu, mais longe ainda. Gente, a gente estava se embrenhando num lugar, para nós era tudo misterioso, para nós era tudo... Ninguém conhecia. Ninguém conhecia, era um lugar completamente conhecido, completamente longe. Aí, gente, quando foi no outro dia cedo, talvez fosse bem 6 horas da manhã, não lembro. Aí o vovô tinha uma canoa grande, que aí na canoa só cabia nós, foi diminuindo cada vez mais, né? Nós entramos na canoa, nós 4 crianças e o vovô. Pessoal, foi exatamente aqui que nós chegamos, ó. Aqui no meio do nada. Gente, eu me lembro até hoje do barulho do remo. Quando eu ainda morava com a nossa mãe, eu ficava imaginando que ela contava muitas histórias lá do interior, desse interior que nós estávamos indo, é da onde a minha mãe tinha saído. E ela contava muita história de canoa, que eles iam para cá, para ali. Aí eu ficava imaginando, quando ela contava as histórias, eu ficava imaginando comigo, como será que a canoa para? Gente, eu fui descobrir da melhor forma possível. Não rema não para você ver se a canoa anda. É verdade. Eu tinha aquela preocupação comigo, como é que a canoa parava? Se a gente ia remando, como é que ela parava, né? É só parar de remar, a canoa para, gente do céu. E aí, pessoal, nós chegamos lá, eu me lembro do barulho do remo na água. Até hoje eu tenho essa visão. Que o remo for remar e faz assim, ó. Pá, pá. Tu lembra desse barulho? Até hoje eu lembro desse barulho naquela água amarela, uma água limpa, mas ela era barrenta. E tinha alguns matinhos assim por dentro d'água, né? E fomos entrando, se embrenhando cada vez mais na floresta amazônica. E aí, gente, quando nós chegamos lá, essa casa, mais ou menos 1 quilômetro, né? De tudo e de todo, não tinha nada, não tinha ninguém. Aquela casinha, pessoal, tá aqui também na minha cabeça. Uma casinha de palha. Os lados dela era de barro, o telhado dela era de palha, as portas e a janela tudo de palha. E só tinha 2 janelinhas na frente, né? Longe assim tinha um caminho que estava seco, né? Aí de longe nós vimos aquilo ali, meu Deus do céu, gente, é outra realidade, né? Foi ali que nós fomos recomeçar a nossa vida. Quando nós chegamos lá, a minha avó não estava, né? Não. Ela estava trabalhando para a roça. Isso aí vai ser outra história para vocês continuarem assistindo, gente. Então chegamos lá nessa casa, só tinha algumas redes penduradas. A vovó não tinha móvel nenhum, ela tinha uma estante altinha, tu lembra? Na sala. Uma estantezinha bem simplesinha, com umas 2 gavetas. E o resto era só rede, todo mundo dormia na rede pendurada, se embrenhava de rede assim no meio da casa. Aí tinha uns galos lá, umas galinhas cantando, porco, uns patos. E eu ouvia, e eu me lembro que alguém falou assim para nós, que a gente ia gostar muito de lá, porque lá tinha gado, a gente ia tomar leite na beira do curral. Fizeram o vovô falou, quando nós chegamos lá em Parintins, que eu lembro. Que a gente ia gostar muito, que a gente ia tomar leite na beira do curral, que a gente ia ver gado, ia correr pelo campo. Só que nós chegamos lá, não era isso não. Não tinha nada disso, né? E foi uma dura realidade, pessoal. Depois que nós chegamos ali, o silêncio daquele lugar doía, né? Muito. Doía no nosso ouvido. Era muito choro. Às 6 da tarde a gente Quando vinha chegando a noite, pessoal, dava uma tristeza, dava uma saudade da nossa mãe. A gente começava a chorar, queria ir embora. Eu não queria, não gostei da comida logo de cara, não gostava do jeito que a vovó fazia lá. Era muito simplesinha, era só o peixe no caldo, na coisa assim. E era só peixe, né? De manhã, de tarde, de noite.
E, nossa, gente, foi muito triste. Quando dava tipo 5, 6 horas da tarde, a gente queria ir embora, queria voltar para nossa mãe, mas como que a gente vai voltar? Que não tinha para onde voltar mais, né? Então era dali para frente e foi isso aí. Então, pessoal, hoje foi isso que eu queria contar para vocês até aqui. E tem muita história da nossa vida, da sequência da nossa vida, o que aconteceu ao decorrer do tempo, tá, pessoal? Então é isso, como eu falei para vocês, vão se inscrevendo aí, curtem esse meu novo canal aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva e vai ter muitas histórias boas para vocês aí, tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, se despede aí. Tudo de bom para todos que ficaram Que assistiram a gente. Que assistiram a gente, que querem saber um pouco da nossa vida e Da nossa continuem. história. Da nossa Continua assistindo história, que vai ter continue muita assistindo. coisa aí, tá, pessoal? Tem muitas coisas boas Ainda pra vai vocês. haver continuação. Muitas coisas boas, tá bom? Então é isso. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.